E Platão ensinou com o famoso mito da caverna que na Terra somos apenas sombras, as projeções passageiras e irreais de nós mesmos, dos nossos espíritos, que na realidade vivem acima da matéria, transcendem a ela. E hoje os parapsicólogos mais esclarecidos, mais consequentes consigo mesmos, como o casal Rime, os Prof. Soal, Carrington, Price, Tishner e outros afirmam que a mente e o pensamento não são materiais, pertencem a outro plano da natureza, a outro plano da complexa estrutura do universo. A teoria espírita do conhecimento tem a sanção das últimas conquistas científicas. Mas voltemos ainda aos instrumentos do conhecimento para tratarmos de um deles, que é para a filosofia espírita de muita importância. Trata-se da ideia ou conceito de espírito. Todas as especulações foram feitas para explicar a existência desse conceito. Conhece-se a teoria da projeção anímica de Feuerbach, adotada pelo marxismo. Não foi Deus quem criou o homem, mas o homem. Quem criou deu a teoria animista de Taylor, a teoria da imaginação primitiva de Spencer, que o seu discípulo Ernesto Busano ampliou para torná-la espírita, e é em Busano, Popoli Primitivi Manifestazione Supernormali, que vamos encontrar a resposta espírita a todas essas hipóteses imaginosas. O conceito de espírito é uma categoria lógica, semelhante às de espaço e tempo, que o homem desenvolveu com a experiência sensível. As pesquisas científicas da metapsíquica, da chamada ciência psíquica inglesa, da antiga parapsicologia alemã e da atual parapsicologia, ao lado das investigações clássicas e modernas da ciência espírita, confirmam essa teoria. Não foi da imaginação primata, incapaz de tal abstração, que surgiu o conceito de espírito, mas dos fenômenos de aparições, de materializações e de todos os tipos de manifestações paranormais. O que conhecemos? O espírito é, pois, o conhecedor, é o princípio inteligente da natureza, cuja faculdade perceptiva se desenvolve através de fases sucessivas. Primeiro, temos a sensibilidade vegetal, depois a perceptibilidade animal, por fim, a inteligência humana. Uma frase célebre de Leon Denis resume todo esse processo milenar. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. O conceito de alma foi estudado por Kardec na introdução de O Livro dos Espíritos. A filosofia espírita define a alma como o espírito encarnado. O princípio inteligente, quando manifestado na matéria, produz a vida, segundo o nosso restrito conceito de vida. Assim, ele anima a matéria, é a ânimo dos latinos, a alma das coisas e dos seres. No homem, a alma é o espírito que anima o corpo. Quando o homem morre, sua alma volta ao estado de espírito, liberta-se da função de alma. Não existem almas do outro mundo, pois estas, na verdade, são espíritos. Mas o que é que o conhecedor conhece? O que é que conhecemos através da nossa faculdade perceptiva e da nossa capacidade intelectiva? Há o conhecimento das coisas exteriores e o das coisas interiores. Há a percepção objetiva, que estabelece a relação sujeito-objeto, e a percepção subjetiva, que faz do sujeito seu próprio objeto. Isso quer dizer, em termos epistemológicos, na teoria das ciências, que a ciência e a filosofia, como já vimos, a ciência investiga os objetos exteriores, a filosofia investiga a si mesma, é o pensamento debruçado sobre si mesmo. Podemos retornar às explicações de Platão, ao mundo sensível e o mundo inteligível. Temos acesso ao sensível por meio da percepção, captamos, sentimos, percebemos as coisas exteriores.
temos acesso ao inteligível por meio da razão e da intuição. São essas as duas faces da realidade, o verso e o reverso da moeda com que pagamos o direito de saber. Desde o tempo dos gregos, a nossa civilização ocidental vem se debatendo entre esses dois campos do conhecimento. Hoje, temos o mundo dividido em duas partes. Numa se desenvolve o pensamento materialista como ideologia oficial dos estados, noutra o pensamento espiritualista na mesma posição. Nenhuma nem outra dessas formas de pensamento, dessas sistematizações do conhecimento, conseguiu trazer nem poderá trazer ao homem a solução dos seus problemas. A filosofia espírita se coloca entre ambas e nos oferece a solução dialética nos termos da velha e boa dialética de Hegel, mostrando o equívoco desse divisionismo artificial e anunciando o advento da compreensão global da realidade. Espírito e matéria, ensina a filosofia espírita, são os dois elementos constitutivos do universo. Sobre ambos paira o poder unificador que é Deus. Essa, diz o Livro dos Espíritos, é a Trindade universal. Mas a realidade não se fecha apenas nesse tríptico, nesse esquema geral. Ela é una em essência, mas é múltipla nas suas manifestações. A lei cósmica é a da diversidade da unidade. Querer reduzir o real a um dos seus aspectos, o materialista ou o espiritualista, é simples utopia. A própria história da filosofia nos mostra a impossibilidade de uma interpretação esquemática da realidade. Os esquemas das diversas escolas filosóficas serviram apenas de muletas do pensamento em sua busca da verdade. Hoje, os filósofos compreendem que as escolas servem como pontos de observação, como posições estratégicas e não como trincheiras definitivas no campo de batalha do conhecimento. Não mais se formulam grandes sistemas. A época dos sistemas passou. A sistemática foi substituída pela problemática. Importam os problemas, não as explicações conclusivas. A filosofia espírita foi uma antecipação dessa nova atitude filosófica. Na mesma época em que surgiam os dois últimos grandes sistemas filosóficos, o positivismo de Augusto Comte e o marxismo, os espíritos diziam a Kardec que era necessário apresentar ao mundo uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema, e lhe davam as linhas mestras do novo pensamento através do processo dinâmico do diálogo, que hoje está consagrado em todo o mundo. A forma de perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos, às vezes considerada como antiquada por alguns espíritas sequiosos de novidades, é hoje a forma preferida para a busca de soluções em todos os setores das atividades humanas. O diálogo é a maiêutica de Sócrates e a dialética de Platão e de Hegel ressuscitadas em nosso tempo e o instrumento mais prático de conhecimento no plano social. E foi através dele que surgiu a filosofia espírita, no diálogo mediúnico de Kardec com os espíritos. A mediunidade se apresenta como a oportunidade do diálogo paranormal. A palavra paranormal é simplesmente uma substituta da palavra sobrenatural. Classifica o fenômeno natural inabitual a que se referia Richer. Na proporção em que os homens avançam na evolução espiritual, o diálogo mediúnico se integra na normalidade. Quando Sócrates dialogava com o seu daimon, demônio ou espírito protetor, ou quando Joana d'Arc dialogava com as suas vozes, ou quando Abraham Lincoln, à maneira do patriarca bíblico, dialogava com os espíritos na Casa Branca, em Washington, não estavam fora da natureza nem de normalidades. Só a ignorância das leis naturais que regem a comunicação interexistencial,
A comunicação mediúnica entre os diferentes planos de existência levou os homens a tratarem o assunto com prevenção e excesso de superstição. O diálogo mediúnico que fez a donzela de Orleans a empunhar a espada e salvar a França, que levou Sócrates a impulsionar o conhecimento, que fez Lincoln assinar a lei de libertação dos escravos nos Estados Unidos, que orientou Mackenzie King no governo do Canadá, e assim por diante, levou Kardec a formular a doutrina espírita e oferecer ao mundo a maior síntese filosófica de todos os tempos, que é a filosofia espírita, o processo gnoseológico aplicada ao espiritismo na avaliação da totalidade da doutrina, a teoria espírita do conhecimento nos mostra essa doutrina como a última fase de um processo gnoseológico que abrange toda a evolução humana. Kardec explica, no Capitão e de a Gênese, os motivos do aparecimento do espiritismo em meados do século passado. Era necessário o desenvolvimento das ciências, a superação racional dos estágios anteriores da evolução, para que o homem se tornasse capaz de compreender o problema espírita. O processo gnoseológico iniciado na era tribal se desenvolve através das fases anímica, mágica, mística ou religiosa, atingindo a científica ou racional e passando então à psicológica ou espírita. Lembremos-nos rapidamente da lei dos 3 estados da evolução gnoseológica. Segundo Augusto Comte, temos primeiro o estado teológico, em que tudo se explica pela intervenção dos deuses. A seguir, o estado metafísico das explicações abstratas. O ópio faz dormir porque tem a virtude dormitiva, e depois o estado positivo em que predominam as ciências. Kardec acrescentou a essa teoria, por sugestão de um leitor da Revista Espírita, veja-se o N. Graus de abril de 1858. O estado psicológico iniciado pelo Espiritismo. Vemos hoje o acerto desse acréscimo. As ciências psicológicas dominam o mundo atual e já se abriram para o futuro através da investigação parapsicológica. A humanidade avança, segundo a observação de Simone de Beauvoir, que não é espírita, num constante devir. O homem se liberta da matéria, emancipando-se como espírito. Mas o espiritismo não é apenas a fase derradeira do processo gnoseológico em que nos encontramos como componentes da humanidade terrena. Ele apresenta também, em si mesmo, as características de um processo gnoseológico especial. A teoria do conhecimento nos mostra que as fases sucessivas do conhecer se repetem no desenvolvimento do espiritismo. Através do seu aspecto científico, ele nos oferece a captação sensorial do mundo fenomênico, dessa faixa da natureza em que o espírito se manifesta no sensível, e a captação extrasensorial do inteligível, da realidade espiritual. Através da filosofia espírita, nos dá a interpretação racional do universo e do homem numa visão integral. Através da religião espírita, moral, normativa e jamais ritual, sacramental, destituída de resíduos mágicos, determina a orientação adequada, no plano existencial, a nossa conduta em face da realidade ampla que conseguimos descortinar. Assim, a teoria espírita do conhecimento explica, ao mesmo tempo, o problema do conhecer em sua expressão mais simples e em sua expressão mais complexa. Aprendemos, graças a ela, que o processo gnoseológico é uma conquista e uma integração. Conquistando pelo conhecimento progressivo o saber espírita, integramo-nos na realidade multidimensional da era cósmica. Não pensamos mais em termos geocêntricos, organocêntricos ou antropocêntricos, e por isso mesmo não vivemos mais apegados a temores e superstições.
O Espiritismo nos confere a emancipação espiritual de cidadãos do cosmos. Pertencemos à humanidade cósmica. Quarta, fideísmo crítico. A teoria espírita do conhecimento nos levou da simples sensação até a captação da realidade espiritual. O Espiritismo, como síntese de todo o progresso espiritual da humanidade, repete em seu desenvolvimento o processo filogenético do conhecer. O Espiritismo aparece, assim, como um novo ser da família do conhecimento, à maneira das crianças que repetem em sua vida intrauterina o processo da evolução animal. O Espiritismo reinicia a descoberta do mundo no campo fenomênico através da sensação e da percepção, passando pelo desenvolvimento racional, para atingir o plano metafísico da fé. Mas a fé espírita apresenta-se como raciocinada e, portanto, proveniente do raciocínio. É uma filha da razão e, não obstante, tem como pai o sentimento. Se nós lembrarmos que a razão, no plano existencial, procede da sensação, veremos que a imagem do processo filogenético se justifica. Para Kant, a razão era um sistema de princípios universais e necessários que organizava os dados da experiência sensível. Era o espírito humano, dotado do poder de discernir e disciplinar as sensações, que organizava o conhecimento a partir das categorias racionais. Para os neocantianos atuais, na corrente do relativismo crítico de Octavia Amelin e René Hubert, as categorias da razão se formam na experiência, são as próprias experiências sensoriais transformadas em elementos dinâmicos do psiquismo. Na filosofia espírita, esses elementos são a priorísticos, segundo entendia Kant, mas como potencialidades. A experiência sensível os desenvolve e atualiza, transforma a potência em ato. Vemos assim que a sensação excita e desenvolve a razão. Mas está é que dá sentido à sensação. O princípio inteligente universal possui os germes da razão que a experiência sensorial faz desabrochar. No capítulo Progressão dos Espíritos de O Livro dos Espíritos, itens 114 a 127, vemos que a evolução espiritual, semelhante ao desenvolvimento psíquico das crianças, parte do geral indiferenciado. Indiferenciação psíquica para a diferenciação progressiva dos reinos vegetal, animal e hominal, atingindo neste a plena individualização e buscando conscientemente a perfeição. Os espíritos humanos aparecem no plano existencial dotados de inteligência, capacidade de captar o nexo das coisas e das ideias, de livre-arbítrio, liberdade de escolha, e da missão, obrigação a cumprir, a desenvolver na ordem universal ou na harmonia do universo, aperfeiçoando-se moralmente para se aproximarem de Deus. Isso nos mostra o conhecimento como um processo que vai do finito, o plano fenomênico, o sensorial, ao infinito. Deus, de maneira que sensação, razão e intuição aparecem como simples fases de desenvolvimento sucessivo, mas coexistentes no dinamismo espiritual da evolução dos seres. Razão e fé constituem, portanto, elementos essenciais do espírito, conjugados em torno de um eixo que é a vontade. A vontade, se representa pelo livre-arbítrio, o princípio da liberdade, sem o qual a razão de nada serviria e a fé não teria sentido. Vê-se claramente a natureza sintética do espiritismo. Todas as antinomias, todas as contradições se resolvem numa visão mais ampla do problema universal. O racionalismo e o empirismo, o positivismo e o idealismo, o materialismo e o espiritualismo, o ontologismo e o existencialismo, e assim por diante, encontram o seu delta comum numa visão gestáltica ou global do universo.
Não há motivo para as intermináveis disputas a respeito de razão e fé, pois ambas pertencem à própria substância do ser, que desprovido de uma delas já não poderia ser. Fé e razão estão implícitas na própria destinação dos seres e a razão se desenvolve, ao mesmo tempo, apoiada na fé e buscando a fé. Vice-versa, a fé serve de apoio à razão e nela encontra o meio de se desenvolver. Para a demonstração desse sincronismo, a filosofia espírita teve de cumprir a tarefa de explicar a fé. Isso levou Kardec a realizar a crítica da fé, como Kant se vira obrigado, para superar as divergências do empirismo e do racionalismo, a realizar a crítica da razão. Kardec não faz um trabalho sistematicamente filosófico porque o seu objetivo não é fundar um sistema novo de filosofia, mas oferecer ao mundo uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema, como já tivemos oportunidade de ver, mas a sua crítica da fé penetra na raiz do problema. Depois de mostrar que ela pertence à própria essência do ser, estuda o processo da sua manifestação. Psicologicamente, itens 960 a 962 de O Livro dos Espíritos. A fé se apresenta como o sentimento inato de justiça que todas as criaturas humanas possuem. Sentimento que se apoia na ideia inata de Deus, nessa certeza intuitiva que faz do homem uma criatura naturalmente religiosa, a ponto de nunca haver existido uma tribo ou um povo ateu. Assim, sociologicamente, a fé se manifesta como um elemento de ligação social, o cimento que embasa as estruturas da sociedade e se concretiza nas instituições religiosas. Gnoseologicamente, a fé se traduz na lei de adoração, lei natural que dirige todo o processo da evolução humana, individual e coletiva, e que só aparece definida e estudada em O Livro dos Espíritos. No capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec estuda os aspectos imanente, transcendente da fé. O imanente é o que ele chama a fé humana, que consiste na confiança na realização de alguma coisa, a certeza de se atingir um fim. O transcendente é a fé religiosa. O homem tem fé em si mesmo, na sua força, na sua inteligência, na sua capacidade. Mas tem fé também no seu destino, nas forças sobrenaturais e em Deus. Em todos os estágios da sua manifestação, desde as eras primitivas até os nossos dias, a fé se justifica pela razão, mas somente na era espírita, no momento em que o espiritismo desvenda novas perspectivas à compreensão humana, a fé se confirma pela explicação racional e se demonstra de maneira científica. A fé cega do passado se transforma então na fé racional e raciocinada do espiritismo. A posição crítica de Kardec em relação à fé assemelha-se à de Kant em relação ao problema da razão. Ambos procuram tirar a filosofia de um impasse. No século XVIII, esse impasse se referia à natureza e aos limites do conhecimento, ao dogma metafísico da razão como elemento único do conhecimento e ao dogma empirista que colocava as sensações nessa mesma posição. Sucederam o agnosticismo de Hume, para quem todo conhecimento se tornava impossível e toda verdade ilusória. Kant se propõe a realizar uma crítica profunda da razão e consegue chegar a uma síntese parcial do processo gnoseológico, superando a contradição racional empírica. Recorre à ética e nela se apoia para superar as contradições e oferecer uma nova base à metafísica destruída pela época das luzes. Kant estabelece o valor da razão e reconstrói os fundamentos da fé. A natureza moral do homem lhe oferece os elementos necessários à vitória sobre Hume.
De Kant para frente, a existência de Deus se torna uma verdade moral que não depende dos sofismas racionais. Mas a fé, reduzida ao campo ético, fica exposta às controvérsias que logo mais se travarão sobre o próprio valor da moral e que ainda hoje conturbam o mundo filosófico. O grande problema do século XIX era o da validade da fé. Kardec enfrenta esse problema com a simplicidade do bom senso cartesiano. Não necessita de entrar na arena das grandes especulações. Dispõe de duas armas excelentes: o bom senso e a pesquisa científica. O bom senso lhe oferece o melhor da conquista kantiana, a liberdade de julgar, que prova a natureza transcendente do homem. A pesquisa científica lhe assegura a prova positiva e até mesmo material dessa transcendência. Fica, pois, dispensado dos circunlóquios infindáveis da argumentação filosófica. É com essas duas armas que ele responde ao desafio do século e com elas realiza a crítica necessária, que completa a especulação kantiana, provando a validade universal da fé. A crítica de Kardec reveste-se das exigências fundamentais do chamado espírito crítico. É genética ou externa, examinando a origem e a manifestação objetiva da fé no plano social, e é ontológica ou interna, investigando a substância e o significado da fé em si mesma como um fato subjetivo. Nada falta, pois, à sua crítica da fé para ser filosoficamente válida. No item 4 de O Livro dos Espíritos encontramos a afirmação da existência de Deus como necessidade lógica. A filosofia espírita reafirma o postulado cartesiano. A ideia de Deus está no homem como a marca do obreiro na sua obra, e completa o pensamento de Descartes de que tirar Deus do universo seria como tirar o Sol do nosso sistema solar, com o célebre postulado kardeciano. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, e a grandeza da causa corresponde à grandeza do efeito. A posição espírita no tocante ao problema da fé está hoje suficientemente confirmada pela investigação filosófica. O relativismo crítico, essa corrente neocantiana a que já nos referimos, estabelece o primado moral das exigências da razão no campo do conhecimento. A primeira dessas exigências, para o conhecimento do universo e o desenvolvimento moral do homem, é a existência de Deus. A segunda é a fé em Deus, a confiança interna, intuitiva, no seu poder e na sua providência, não como uma entidade pessoal, antropomórfica, mas como a intuição de uma presença e a identificação a essa presença, segundo a expressão final de Hubert em Esboço de uma Doutrina da Moralidade. Por outro lado, a fé espírita não se enquadra num sistema dogmático e ritual. O seu ambiente natural e necessário é o da liberdade moral. Para Kardec, como para seu mestre Enrico Pestalozzi, a religião verdadeira é a moralidade, a que leva o homem não à santidade convencional, mas à sua realização como ser moral. Kant e os neocantianos dizem o mesmo. O pecado de Kant foi o da dicotomia no plano do conhecimento, negar à razão a possibilidade da metafísica. Essa posição estimulou em nossos dias alguns pensadores que procuram manter-se no campo do empirismo, entendendo que as ciências não podem ir além do sensível, mas é tão insustentável esse argumento que os próprios filósofos materialistas o têm recusado. John Lewis, filósofo marxista inglês, afirma em seu livro Ciência, Fé e Ceticismo que tal argumento implica a rejeição da realidade objetiva das próprias leis e teorias científicas. Wilhelm Dilthey, o famoso filósofo historicista alemão,
estuda a formação da consciência metafísica do Ocidente a partir dos gregos, passando pela Idade Média e eclodindo na Renascença, para concluir que o método experimental da ciência se fundamenta na fé. Um trabalho de Alfred North Whitehead, A Ciência e o Mundo Moderno, põe água na fervura, demonstrando que toda a nossa estrutura científica se alicerça numa fé ingênua e jamais demonstrada. Se a religião parte do pressuposto da existência de Deus, de que tanto zombam alguns cientistas, a verdade é que a ciência faz o mesmo, partindo do pressuposto da ordem universal. Essa ordem, por sua vez, exige um poder mantenedor, uma força ou um conjunto de forças que garantam controle e a regularidade permanente das funções criadoras e renovadoras da natureza, o que Kardec chamou de sentimento intuitivo da existência de Deus, o filósofo Whitehead chama de convicção instintiva. Os termos se equivalem, mas a expressão de Kardec é mais adequada. Ouçamos Whitehead. Em primeiro lugar, não pode haver ciência viva se não estiver difundida a convicção instintiva de uma ordem das coisas, e, em particular, de uma ordem da natureza. E acrescenta, usei intencionalmente a palavra instintiva, referindo-se ao agnosticismo da filosofia de David Hume. Lembra Whitehead que a ciência o repeliu e continuou apegada à fé na ordem universal, sem o que voltaríamos à Idade Média. Uma passagem curiosa de Whitehead nos lembra o Evangelho. Escreve ele: a fé científica se manteve à altura das circunstâncias e aplanou tacitamente a montanha filosófica. É uma confirmação histórica e científica de que a fé remove montanhas. Ai da ciência se assim não fosse. E Whitehead confirma seguir a teoria de Dilthey. Minha explicação é que a fé na possibilidade da ciência, originada antes da teoria científica moderna, é um derivado inconsciente da teologia medieval. Teríamos de voltar a Dilthey para lembrar que em seu livro O Homem e o Mundo ele considera a Idade Média como um longo período de treinamento da razão, durante o qual fermentou na Europa o racionalismo iluminista que deveria eclodir no Renascimento e dar início ao mundo moderno. Dessa maneira, a ciência aparece no Renascimento como uma reação da teologia medieval contra si mesma. Por isso, Descartes surge como o continuador de Abelardo, cujo racionalismo é levado pelo cartesianismo, sob inspiração do espírito da verdade, segundo as declarações do próprio filósofo, as últimas consequências. Os pressupostos metafísicos da ordem universal e das conexões de causa e efeito não puderam ser abandonados nem mesmo pelo positivismo e o materialismo dialético, pois sem esses pressupostos seria impossível qualquer conhecimento e voltaríamos ao agnosticismo destruidor de Hume. A fé científica permitiu o desenvolvimento das ciências e continua a sustentá-la. E podemos ir além, acrescentando que neste momento, quando um foguete cósmico é lançado no espaço, façanha que tem servido para novas e ingênuas esperanças de parte dos negadores sistemáticos, o poder da fé se confirma e se demonstra. Por outro lado, o lançamento de um foguete é um ato de submissão a Deus, pois o que faz a inteligência humana para conseguir essa realização, se não curvar-se ante a realidade das leis universais e obedecer rigorosamente a essas leis, sob pena de acabar numa catástrofe. A filosofia espírita não é dicotomíca, não divide a realidade em duas partes, não abre um abismo entre matéria e espírito. Pelo contrário, sua posição é monista, sua cosmovisão é global. As leis naturais, físicas,
psíquicas, morais ou metafísicas são todas leis de Deus. A fé humana do vendedor que confia em si mesmo, a fé científica do sábio que confia na ordem universal, a fé mística do crente que confia no seu santo ou no seu Deus são todas manifestações de uma mesma lei, que é estudada em O Livro dos Espíritos como lei de adoração. Essa lei universal levou Pierre Gaspar Chaumette a entronizar a bailarina Candeire no altar da Catedral de Notre-Dame como a deusa razão, fez o filósofo positivista. Augusto Comte cair de joelhos ante a deusa Clotilde de Vaux obrigou Marx e Engels a proclamarem-a classe operária como o Messias da redenção socialista, e só encontrou, apesar de tudo isso, na filosofia espírita a sua análise, a sua crítica e a sua explicação racional. Deontologia espírita, o problema do ser empolga toda a história da filosofia e podemos considerá-lo como o elo que mantém a união do pensamento religioso com o filosófico. Deixando de lado a filosofia mística do Oriente, que pertence ainda à fase do sincretismo gnosiológico, na qual filosofia e religião formam um todo confuso, podemos situar o início da cogitação ontológica de Pitágoras. Dele passamos às escolas em contradição dos eleatas e dos jônios, atravessamos a era helenística, em que Plotino se destaca no neopitagorismo, considerando o ser como a alma viajora do infinito, passamos pela Idade Média, em que a mística volta a impregnar o pensamento filosófico, pelo Renascimento, em que se repete com Descartes o episódio pitagórico, pelo mundo moderno, em que o problema do ser vai ser posto em questão, e chegamos à época atual, ao mundo contemporâneo, em que o ser se apresenta novamente dominando a filosofia espírita integra-se perfeitamente nessa tradição filosófica e, cumprindo a sua função de síntese, esclarece, como vimos no caso de fé e razão, o sincretismo das fases místicas, mostrando o ser como o centro natural de todo o processo do conhecimento. A contradição eleata-jônica, que ainda hoje domina o mundo filosófico, encontra sua solução dialética na filosofia espírita. Bem sabemos que esta afirmação é da mais alta gravidade, mas podemos assegurar que já seria um lugar comum se os filósofos que imperam no pensamento atual houvessem examinado sem prevenções a questão espírita. Infelizmente, como escreveu Kardec há mais de 120 anos, ainda hoje podemos repetir que os homens eminentes no campo do saber assumem às vezes atitudes bastante pueris, deixando de lado questões importantes por motivos puramente circunstanciais. O ser, para Pitágoras, era representado pelo número 1, é a inefável unidade pitagórica, geralmente considerada como a substância numérica da realidade. Pitágoras, como acentuou Bertrand Russell, é o primeiro filósofo e também o primeiro homem em que fé e razão se definem como um para a matemática, é o processo racional de que ele se serve para esclarecer os problemas da fé no campo da mística. De um lado, Pitágoras é um órfico, ligado à tradição de Orfeu na história religiosa dos gregos, e, de outro lado, é um jônico, ligado ao desenvolvimento das pesquisas físicas de Tales, na Jônia. Assim, nele se fundem a concepção de Zenão de Eleia. Parmênides, escola eleata, do ser como imóvel, uma esfera sem qualquer movimento, porque a esfera é a figura geométrica da perfeição e o não movimento é a imagem ideal da perfeição, e a concepção de Tales de Mileto, do ser como incessante movimento, a que Heráclito, de Éfeso, dava a condição de constante devir de renovação infinita.
Definindo o ser como a unidade, o número 1, Pitágoras o considerava imóvel, mas admitindo que essa imobilidade podia sofrer abalos, dava-lhe a possibilidade de agitar-se. E era assim que ele explicava a gênese do universo. O estremecimento de um produz o 2 e desencadeia a década, o número 10 que representa o universo. O ser teológico da mística se transforma assim no ser racional da filosofia e se multiplica numa infinidade de seres. Os números são infinitos e o infinito matemático representa a natureza infinita do universo. Na filosofia mais recente, voltamos a encontrar a posição pitagórica. Para Sartre, o criador do existencialismo ateu, o ser é uma espécie desses ovoides de que nos falam os livros de André Luiz. Influência eleata, uma consciência fechada em si mesma, envolta numa espécie de membrana limbosa, segundo a própria expressão sartriana em Etre Elenean, mas que se projeta na existência, influência pitagórica, saindo de sua imobilidade e seu isolamento para existir. E nas demais correntes da filosofia contemporânea, o ser continua na posição de problema fundamental. No marxismo e no neopositivismo é o ser humano o que importa. E o que é o ser humano, se não a projeção pitagórica do ser único e a projeção sartriana do mistério limboso? Assim, o ser é sempre, em qualquer sistema ou concepção, o mistério do um e do múltiplo. Na filosofia espírita, esse mistério se aclara através da revelação e da cogitação. A revelação, como vimos, pode ser humana ou divina. No caso, é divina, pois reservamos para o campo humano a expressão clássica da técnica filosófica, a cogitação. Os espíritos revelaram a existência do ser pela comunicação mediúnica e aprovaram pela fenomenologia mediúnica, mas os homens confirmaram essa existência pela cogitação, pela pesquisa mental do problema. Todos conhecemos a expressão de Descartes, cogito, ergo sum, penso, logo existo. Kardec não repetiu Descartes, mas acrescentou um verbo novo ao pensar, ampliando o conceito da presença de Deus no homem. Podemos interpretar assim a posição de Kardec. Sinto Deus em mim, logo existo. É o que vemos no capítulo 10 de O Livro dos Espíritos, onde a questão é assim colocada no item 6. O sentimento intuitivo da existência de Deus que trazemos em nós seria efeito da educação e o produto de ideias adquiridas. A resposta dos espíritos é esta: se assim fosse, porque os vossos selvagens teriam também esse sentimento? A essas duas perguntas, a esse duelo que travou com os espíritos, Kardec acrescenta no comentário ao mesmo item: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas o produto de um ensino, não seria universal e só existiria, como as noções científicas, entre os que puderam receber o ensino, o conceito espírita de Deus. Portanto, como todos os nossos conceitos, se origina no plano do sentimento, da afetividade humana. O homem, primeiramente, sente que Deus existe. É o caso do selvagem, que Feuerbach acusou de medroso, criando Deus pela imaginação aterrorizada diante da natureza, e que Spencer dotou de uma capacidade de abstração mental inaceitável, tanto numa apreciação psicológica como antropológica e histórica. Primeiro sentimos, depois pensamos. Há um livrinho de Emmanuel, Pensamento e Vida, recebido psicograficamente por Chico Xavier, que explicará bem esse processo para aqueles que desejarem conhecê-lo do ponto de vista espírita. Talvez agora se torne mais clara a nossa afirmação anterior que a fé pertence à própria substância do ser. Ao criar os seres, ou espíritos, Deus lhes imprimiu sua marca, segundo Descartes,
E essa marca é a ideia de Deus inata no homem. Mas Kardec se refere a um sentimento intuitivo que precede a ideia, e esse sentimento é que representa a verdadeira marca do obreiro em sua obra. Assim, primeiro sentimos Deus e depois pensamos nele. Ó, ser está em nós por essa intuição, mas nós também somos seres. Cada criatura humana é um ser espiritual, mas é também um ser físico ou um ser corporal. Esse problema do ser físico, hoje colocado pela chamada ontologia do objeto, é puramente verbal e, portanto, abstrato no plano da filosofia atual. Mas na filosofia espírita é um problema concreto e suscetível de verificação experimental. Encontramo-lo no item 605 de O Livro dos Espíritos, que assim o coloca: se o homem não possui uma alma animal que por suas paixões o rebaixe ao nível dos animais, tem o seu corpo, que frequentemente o rebaixa a esse nível, porque o corpo é um ser dotado de vitalidade, que possui instintos, mas não inteligentes, limitados aos interesses de sua conservação. Nas experiências de exteriorização da sensibilidade e da motricidade realizadas pelo céu, Albert de Rochas, diretor do Instituto Politécnico de Paris, foi possível constatar-se a realidade desse ser vital, que os antigos conheciam, mas tomavam por uma espécie de alma humana, como vemos a partir dos gregos. Também em experiências de desdobramento mediúnico e em sessões de materialização e efeitos físicos, vários observadores reconheceram materialmente a existência de uma espécie de corpo fluídico mais denso e pesado que o perispírito, que ao retirar-se do corpo material do médium embaraçava o perispírito e ao mesmo tempo deixava o corpo carnal em estado de morte aparente. É o chamado corpo vital de certas doutrinas espiritualistas antigas, um ser que realmente corresponde à natureza animal do nosso corpo e é o responsável direto pelas nossas funções vegetativas. Assim, a filosofia espírita satisfaz as exigências atuais de ligação do pensamento filosófico com os dados da investigação científica, o que, aliás, constitui uma de suas características fundamentais. O ser, portanto, não é apenas o espírito, é também o perispírito e o corpo vital. Isso a partir do desencadeamento da década, ou seja, da multiplicação do ser único ou supremo, que é Deus. Existe uma ideia geral de ser, um conceito do ser que foi bem definido em Aristóteles e na Bíblia. Para Aristóteles, o ser é aquilo que é. Na Bíblia é Deus quem fala, embora figuradamente, e se explica: eu sou o que é. Esse conceito desce do plano divino para o humano em Descartes, quando verifica no cogito que ele é porque pensa. Mas o próprio Descartes volta ao conceito divino ao afirmar a existência de Deus no homem ao encontrar essa existência no fundo do cogito, ou seja, da sua cogitação filosófica. Então, Deus é e se afirma na intuição cartesiana de um ser supremo, como se afirma no sentimento intuitivo kardeciano. Parmênides Eleata dizia que o pensamento do ser é o próprio ser, e o ser, para ele, era uma esfera pensante, a esfericidade correspondendo à perfeição, mas como pensante, era ativo em si mesmo. Isso nos lembra a afirmação de Aristóteles de que Deus é o ato puro, ou seja, o ser absoluto em que todas as potencialidades se encontram atualizadas, realizadas em ato. Na filosofia espírita, o conceito do ser abrange todas as categorias daquilo que é, concordando, portanto, com o pensamento filosófico antigo e moderno, mas ela tem as suas peculiaridades. A definição do ser supremo, por exemplo, nos é dada no item 1 de O Livro dos Espíritos,
da seguinte maneira: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Houve quem considerasse essa definição como antropomórfica, pois a inteligência é característica do homem. Essa crítica peça por ignorância. Ignora que no Espiritismo o homem é criação de Deus e reflete no finito os seus atributos infinitos. Antes de pertencer ao homem, a inteligência é de Deus. Mas vejamos as proposições que surgem dessa definição. Deus é apresentado como inteligência porque é a causa de efeitos inteligentes. Esses efeitos constituem todo o universo e todos os seres. A inteligência é o aspecto de Deus mais acessível à nossa compreensão e mais suscetível de verificação para nós no plano fenomênico ou existencial. No comentário ao item 5, Kardec explica: para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe, tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Na resposta à pergunta 14 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec insiste numa definição mais completa de Deus, vemos a seguinte afirmação dos Espíritos: Deus existe, não o podeis duvidar, e isso é o essencial. Não. Precisamos examinar o resto da resposta, pois o exame desta simples sentença coloca-nos em várias pistas. São 3 proposições que surgem dessa afirmação. 1. A afirmação de Deus como realidade absoluta e fundamental. 2. A afirmação da existência de Deus, que coloca Deus no plano existencial, como realidade concreta e acessível aos nossos sentidos. 3. A afirmação da impossibilidade de se negar Deus, que não apenas é, mas também existe, e de cujo ser e existir somos partícipes. A primeira proposição é: Deus existe, mas se desdobra logicamente em 2, afirmando primeiro a realidade de Deus como ser e a seguir afirmando a existência de Deus. Deus como ser é a essência como existência se projeta no plano fenomênico. Essa dedução provém do aspecto existencial do Espiritismo, formulado independentemente das chamadas filosofias da existência, mas contemporâneo delas. O existir de Deus é visível na natureza, no universo com suas leis. Para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. Isto levou alguns teólogos a acusarem o Espiritismo de panteísmo, mas o próprio Livro dos Espíritos trata do assunto, repelindo por antecipação a acusação dos teólogos. A existência de Deus é reconhecida pelas religiões positivas como imanência. Ora, a imanência de Deus na natureza é a sua própria existência, é a sua forma de existir no plano fenomênico. Se o Espiritismo for panteísta, todas as religiões superiores também o são, e isso de maneira irrevogável. A terceira proposição é a de que não podemos duvidar da existência de Deus. Ela reforça as 2 anteriores. Não podemos duvidar da existência de Deus porque ela implica a nossa própria existência e a do universo em que existimos. Negar Deus seria negar a nós mesmos e negar a toda a realidade que nos cerca. Mas a filosofia espírita nos mostra também que não podemos ir além na afirmação dessa realidade suprema. Temos os nossos limites. Somos espíritos encarnados em corpos animais, submetidos a uma experiência sensorial que restringe a nossa percepção e o nosso entendimento. Falta-nos um sentido, diz o item 10 de O Livro dos Espíritos, para podermos penetrar a natureza íntima de Deus. A tentativa de entrar num labirinto para explicar o que nos é inexplicável só poderia levar-nos ao engano e estimular o nosso orgulho.
Entretanto, como vimos pela afirmação do item 10, o espiritismo não é agnóstico. A filosofia espírita é evolucionista e sustenta que o homem chegará a compreender Deus em maior amplitude e profundidade, na proporção em que desenvolver as suas potencialidades espirituais. Mas quando descemos do Ser Supremo para os seres múltiplos que povoam o universo, o problema se torna mais fácil. Compreendemos sem dificuldade que Deus cria os seres com os elementos constitutivos do universo. A imagem simbólica do Gênese, Deus criou o homem do limo da terra, adquire um sentido profundo e grave. A expressão bíblica se nimba de luz e poesia. Não é mais um absurdo nem uma infantilidade. É a expressão de um processo cósmico de criação. Deus não faz o homem de barro num sentido vulgar, mas é do barro da terra, através da ação progressiva das suas leis que ele arranca no correr dos milênios os seres da matriz do não-ser. Os espíritos são os seres múltiplos e finitos que Deus cria com o barro simbólico do princípio inteligente, envolvidos na ganga do fluido universal e do princípio material. São como sementes mergulhadas na terra para germinar, mas a ontologia espírita, como todas as demais, implica ainda os problemas de essência, existência e forma. Os dois primeiros desses problemas obrigam-nos a uma referência histórica. O essencialismo filosófico sofreu um abalo em nossa época com o desenvolvimento do existencialismo, as chamadas filosofias da existência. Encaram as coisas em sua realidade imediata, ao contrário do clássico procedimento dos essencialistas, que buscam a substância das coisas. Na verdade, trata-se de um simples Termino.